Vocês estão namorando? Não, somos apenas amigos de infância. Eu não a vejo como mulher. Ah, é. Então sente-se. Ei, o que você está fazendo? Você sentou no meu colo. Bom, essa obra começa nos apresentando o nosso protagonista, Yamamoto, que é um estudante de ensino médio que possui uma amiga de infância chamada Hana, uma garota muito esforçada e estudiosa, que é a garota mais bonita da sala. Enfim, eles são amigos desde criança e sempre estão juntos. E talvez por isso, seus colegas de classe achem que eles são meio que irmãos. Porém, às vezes eles ficam na dúvida, como agora, quando eles mais parecem namorados, afinal eles ficam muito próximos e até fazem brincadeiras de namorados. Por isso, um de seus amigos chega no Prota e pergunta se eles estavam namorando, ao passo que o Prota diz que eles são apenas amigos de infância. Fora, que ele não vê Hana como uma mulher. O quê? Calma aí, como assim não me vê como mulher? Momento em que o Prota tenta se explicar, mas é claro que ele não consegue contornar a situação, afinal ele tinha deixado a garota bastante irritada. Olha, eu sou uma mulher sim, você que não está vendo o óbvio. Porém, já que você tem tanta certeza disso, que tal colocarmos isso à prova? Eu duvido você aceitar a minha proposta. Eu quero fazer um desafio com você. Vamos ver se eu consigo provar que você me vê como mulher, mesmo você dizendo que não sou. Iremos jogar durante 1 mês. E quem conseguir vencer até lá, pode pedir o que quiser. O que acha? Aceita o desafio? Ou você não se sente confiante em suas palavras? Bom, e assim começou esse estranho desafio. Contudo, no outro dia, o Prota é logo surpreendido com sua amiga, que acorda ele em sua cama. Ao passo que o Prota pergunta o que ela estava fazendo em sua casa. Então, meio que achando que ainda estava dormindo, o Prota tenta se concentrar e pergunta se ele estava sonhando, ou não. No entanto, Hana diz que não, afirmando que ela estava ali de verdade. Por isso, o Prota pergunta o que ela estava fazendo ali. Daí a garota responde que pensou em lhe preparar um café da manhã e quem sabe até mesmo um almoço. Com isso, ela mostra a lancheira do Prota, explicando que trabalhou duro naquela refeição e em seguida dizendo que está ansiosa para preparar o almoço dele. Porém, quando ela vai entregar a lancheira ao Prota, fica nítido que ela toca a mão dele intencionalmente, meio que fazendo carinhos. E de fato aquilo era constrangedor, deixando assim o nosso Prota com muita vergonha, ao passo que ele se pergunta se tudo aquilo era por causa do desafio de ontem. Enfim, ainda assim, o Prota agradece pela comida. Momento em que Hana pergunta se ele ficou nervoso com o seu toque. Mas o Prota disse que não, que estava tudo bem, afirmando que ele estava completamente normal. Desse modo, ela diz que já que era assim, ela teria que aumentar mais ainda o nível. Instante que o Prota pergunta o que ela quis dizer com isso. E ela explica que vai apimentar um pouco mais as coisas, a fim de verificar até onde vai a sua força de vontade. Bom, ela ainda afirma que teve a ideia de aumentar gradualmente o nível de contato físico com o Prota. Portanto, este é apenas o começo, o nível 0. Em seguida, dizendo que vai se divertir muito com isso, uma vez que ela já pensou em inúmeras coisas para fazer com o Prota. Mesmo assim, o Prota ignora tudo isso e diz que não teria problemas, já que ele de fato não a vê como mulher, e sim apenas como sua amiga de infância. Nível 1. Bom, no outro dia, a amiga do Prota chega muito mais perto do Prota, quase como se estivesse ouvindo a sua respiração, o que com certeza deixa ele muito preocupado. Afinal, as mãos dela estavam tocando as suas coxas. Momento em que o Prota diz que estava com muito calor, então ela não precisava ficar tão perto. Porém, a garota não fica mais longe, ao contrário, ela se aproxima um pouco mais e sopra um vento suave na orelha do Prota, fazendo assim com que ele fique todo arrepiado. Daí ela pergunta se o Prota a vê como mulher agora, ao passo que pede para ele admitir a derrota. Contudo, ele diz que não desistiria tão fácil. Nível 2. No dia seguinte, Hana volta para casa se apoiando no Prota, chegando até mesmo a encostar a sua comissão de frente no Prota. O que realmente foi bem difícil para ele, uma vez que era nítido como sua amiga era bonita. Desse modo, com uma cara de quem estava vencendo o desafio, a garota aperta o braço esquerdo do Prota contra seu corpo, e em seguida pergunta por que o Prota estava tão quieto. Afinal, normalmente ele ficava falando sobre o que aconteceu na escola ou o que viu na TV ontem à noite. Então, tentando não perder o desafio, o Prota apenas afirma que não estava com vontade de conversar naquele momento, ao passo que ela diz tudo bem, pois ela só estava com vontade de se apoiar nele. Enfim. Nível 3. Em um dia na escola, Hana diz que queria fazer uma pergunta ao Prota, porém, logo ela senta em seu colo, o que de fato deixa o Prota de queixo caído, pois era a primeira vez que uma garota sentava em seu colo.
Além disso, todos da sala ficam sem entender, se perguntando se eles realmente eram amigos ou namorados. Enfim, a garota diz que ela queria fazer uma pergunta muito íntima para o prota, mas que ele meio que parece estar evitando ela essa semana. Contudo, antes que ela pudesse concluir, o prota pergunta o que ela estava fazendo. E ela explica que nada, afirmando que fica mais confortável assim, ao passo que ela lentamente mexe de um lado e depois mexe do outro. Com isso, acaba fazendo com que o prota fique bastante corado. Momento em que ele pede para que ela saia de cima dele, mas Hannah realmente não entende o porquê disso, já que eles eram apenas amigos de infância. Então não teria problema de ela estar ali. Porém, o prota explica que fazer o que ela estava fazendo na frente de todo mundo não é o que normalmente os amigos de infância fazem, mas Hannah diz que não é verdade, ao passo que ela pressiona seu corpo nas pernas do prota, em seguida afirmando que as amigas geralmente sentam no colo uma da outra. Desse modo, tentando ser racional, o prota explica que as amigas fazem isso por elas ter uma certa limitação, mas os amigos não têm essa limitação. Bom, ela diz no ouvido do prota que entende bem do que ele estava falando, e que inclusive já estava até sentindo essa limitação que as suas amigas não tinham, por isso ele não poderia se mexer mais, ou correria o risco de ser motivo de chacota para todos na sala, caso ela levantasse naquele momento. Pois de fato ela tinha certeza que tinha algo embaixo dela que não poderia ser visto por ninguém. E o engraçado é que nesse momento o prota perde a cabeça. Sem saber o que fazer, ele não sabe se aproveitava o momento, se tentava retirar sua amiga dali, ou se ele corria em desespero. Mas o fato é que realmente aquilo estava sendo um momento único para ele. Então, sua amiga, vendo a sua reação, diz que talvez o prota estivesse se empolgando um pouco, pois ela estava sentindo toda essa empolgação. Então o prota, nervoso, pede desculpas e diz que não sabe o porquê de aquilo estar acontecendo. Por isso ele pede para que ela saia de cima dele, mas ela nega, dizendo que gostaria de aproveitar um pouco mais. Momento em que os batimentos cardíacos do prota aumentam e ele se pergunta se sua amiga conseguia ouvir eles. Em seguida se questionando, pensando por que ele aceitou esse desafio. Afinal, ele achou que ela nunca mudaria. Pois comparado quando eles eram crianças, ela mudou bastante. Ela, anteriormente, brincava até com os meninos, jogava bola, corria e pulava bastante. Instante que seu coração bate muito mais rápido. E ele pergunta a si mesmo quando ela se tornou tão feminina. Enfim, mesmo com medo do que viria no nível 4, o prota decide tentar conseguir sobreviver até o restante do desafio. Nem que para isso ele tenha que manter distância dela. Desse modo, depois das aulas, ele não volta para casa junto com ela, pois quando ela chega perto do prota, ele pede desculpas e manda ela embora, afirmando que está passando por um momento difícil. Ao passo que ele questiona se ele precisava de ajuda, e o prota diz para ela não se preocupar, pois ele ficará bem. Bom, nos dias seguintes foi a mesma coisa. Sempre o prota tinha uma desculpa para não voltar para casa com ela, ou para não ficar próximo dela. E devido a isso, logo o seu amigo pergunta por que o prota parecia tão cansado, e por que ele e Hannah não estado juntos ultimamente. Ele então diz que está mantendo um pouco de distância, pois caso contrário, ele receberia muito contato físico dela. Instante que seu amigo diz que tinha muita inveja do prota, pois seu sonho seria que Hannah ficasse próximo a ele. Afinal, ela é a garota mais bonita do colégio. Fora que todo o aluno tem uma queda por ela. Porém, seu amigo, sendo compreensivo, diz que sabe que o prota tem seus motivos, então ele não iria questionar a sua decisão. Contudo, enquanto voltava sozinho para casa, ele percebe que este amigo que tinha acabado de dar conselhos ao prota estava conversando com Hannah, que de pronto estava elogiando a sua roupa e o seu cabelo. Por isso, o prota fica na dúvida do que estava acontecendo ali, se perguntando se eles dois estavam namorando. No entanto, logo ele conclui que não seria possível, pois se fosse o caso, ela teria dito algo para ele. Mas logo ele pensa que como ele estava evitando Hannah, talvez seu amigo tenha usado isso para se aproximar dela. Bom, mesmo que fosse o caso, o prota pensa consigo mesmo que não importava com quem ela saísse, afinal eles eram apenas amigos. Desse modo, mais tarde da noite, fica nítido que o prota ficou muito abalado com essa cena, então ele decide ir até a casa de Hannah, que fica surpresa ao ver o prota tão tarde da noite batendo em sua porta. Então Hannah diz: Qual é a urgência? O que era tão urgente que você não pode esperar até amanhã para conversar? Ao passo que o prota pede desculpas, mas ele realmente não poderia dormir com aquilo na cabeça. Em seguida, perguntando se ela estava saindo com aquele cara. Que cara? Pergunta ela. O amigo dele, o seu colega de classe. Com isso, o prota afirma que viu eles dois caminhando juntos, em seguida perguntando se eles estavam namorando.
Todavia, Hannah diz que não estava namorando com ninguém, em seguida explicando que apenas o encontrou na rua, e como o destino deles era o mesmo, a livraria, eles então foram juntos até lá. Além do que, como ele era colega de classe, ela simplesmente não podia ignorá-lo. Bom, nesse momento o prota fica muito feliz ao ouvir a resposta da garota, e por isso ela pergunta o porquê do nosso prota ter ficado tão contente. Afinal, ela achava que ele não se importava com isso, uma vez que ele até mesmo estava evitando ela. Em instante que o prota pede desculpas e promete que não irá mais fazer isso. Porém, Hannah diz que entende, afirmando que com certeza ele ficou cansado de tanto contato físico. Pois, se o prota apenas quisesse saber se ela estava namorando, bastava ter enviado uma mensagem. Não precisava ter vindo até a casa dela. Então, o prota diz que não era bem isso, afirmando que há muito tempo os seus pais disseram que amigos de infância crescem e tomam consciência de seu gênero, e depois disso eles não podem mais ficar juntos. Desse modo, o fato era que ele gostava muito de sair com ela. Portanto, inconscientemente, ele tentava não pensar nela como uma mulher. Explicando que tinha medo do que poderia acontecer depois, uma vez que ele achava que no momento em que ele a reconhecesse como mulher, eles não poderiam mais ficar juntos. E foi por isso que ele manteve distância dela, para que eles pudessem continuar sendo amigos de infância, pois de fato ele não conseguiria suportar o nível 4, já que o nível 3 foi muito difícil. Contudo, quando ele pensou que ela tinha arrumado um namorado e não poderiam mais ficar juntos, nem mesmo como amigos de infância, ele ficou maluco, e por isso ele tinha saído correndo até a sua casa. Enfim, Hannah diz que o prota está muito equivocado, pois eles podem ficar juntos para sempre, mesmo que não seja uma amizade. Afinal, se eles começarem a namorar, eles poderiam ficar juntos do mesmo modo. Fora que ela ainda diz que ama ele, então isso seria supernatural. Bom, o prota diz que nunca tinha pensado dessa forma, e que isso era uma ótima ideia, ao passo que também fala que sempre amou ela. Assim, pedindo desculpas por não ter prestado atenção nos sentimentos dela. Bom, dias depois vemos que eles dois já estão namorando, e que todos da sala não veem mais eles como amigos, e sim como um fofo casal. Todavia, mais uma vez Hannah senta nas pernas do prota, só que agora como sua namorada, e diz: Está na hora de eu te mostrar o nível 4.